O período de férias escolares é sempre um desafio para os pais. A criançada passa o dia todo em casa e nem sempre é fácil conciliar as férias de toda a família. Muitos pais deixam os filhos com os avós ou mandam em viagens com os colegas, ou ainda acabam levando para o próprio trabalho. Seja como for, a tentação de ter a TV ou outros jogos eletrônicos como babá é muito grande. Mas quais as brincadeiras fazer com as crianças? Quais opções de entretenimento saudável para esse período? Fique ligado e anote as dicas de hoje no Bendita Hora. Vai ser a salvação para muita gente que está preocupado de como lidar com o pimpolinho em casa. Por isso, para falar sobre esse assunto, eu recebo a psicóloga e mãe de 3 filhos, a Adriana Cassetari. Adriana, boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui. Que Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigada, feliz ano novo. Feliz ano novo, muita saúde e paz para nós. É o que tanto precisamos. Adriana, a gente viu então nessa ilustração no VT o pessoal correndo para lá e para cá. Isso aí tem que ter muito fôlego para lidar com isso, né? E você vai falar hoje pra gente, é psicóloga, tem um conhecimento profissional, sem dúvida, mas também é mãe. Então, conta pra gente, já passou por isso em casa também? Olha, eu tenho 3 moços agora, né? Então, imagina assim, 3 meninos com aquela energia toda dentro de casa. 3? A idade... Eu tenho agora um de 28, um de 26 e um de 21. Então, eles nasceram bem próximos. Próximos, Devia ser uma correria em casa. Mas era gostoso, você quer saber? Eu imagino que Nossa, sim. É uma delícia. Eu acredito. Ficava cansada também? Cansado, todo mundo cansa. Eles têm energia. E quais são, então, Adriana, dizendo para o telespectador que está em casa, quais são as melhores opções para as crianças nas férias? O que a gente pode partilhar com os pequenos? Olha, as férias é o momento mais gostoso que eu posso falar que tem dentro de uma casa, né? Tem vida dentro da casa. E as férias é o descanso para as crianças também, né? Porque é tanta tarefa, tanta pressão, e a gente tem que fazer esse momento no meio do ano, no final do ano, ser prazeroso também para as crianças, né? Eu sei que dá trabalho, tudo para a mãe, ainda tem muitos pais que trabalham ainda, né? Mas eu acho que da forma lúdica de entreter as crianças e fazer aquilo um momento especial. Muito. Também esse momento de férias, de descanso, eu acredito que seja uma boa oportunidade também, quando for possível, evidente, para visitar a avó, o avô, aquele parente que às vezes está um pouquinho mais distante fisicamente, mas que é tão relevante para a educação da criança. Né? Sabe que é especial a gente falar, né, nesse momento, eu como psicóloga, de você fazer esse momento, as férias, ser uma memória afetiva, assim, marcante. Levar para ver a avó, o vô, mostrar o que é importante também. Não é, a gente pensa no lazer, assim, levar parque, levar em cinema, tudo, mas mostrar para as crianças também o que está em volta da gente, o que a gente pode aprender com esse povo também. Quais brincadeiras o vô fazia, a avó fazia, a tia fazia. Isso é bacana de resgatar. Sensacional. Num tempo que muitas vezes não tinha celular, né? Não. A vovó não deviam ter internet naquela época. Muito bem. Agora, Adriana, o povo também fez perguntas. Tem uma pergunta agora no VT que a gente vai acompanhar. Dá uma olhada. Eu trabalho em período integral, mas quero participar das férias dos meus filhos. Como posso fazer isso? E aí? Como fazer isso? Adriana? Olha, tem tanta coisa bacana que dá para fazer. Então, a gente às vezes precisa de alguém para dar um apoio. É legal a gente ter uma rede de apoio quando trabalha. Mas eu acho que o momento que vocês vai ter com a criança, seja cozinhando, seja fazendo um bolo, fazendo um biscoito, desenhando também. Eu acho que o importante é a qualidade do tempo que você dá para a criança. Não importa se você tem meia hora ou 1 hora para ficar com essa criança quando chega em casa nas férias, mas o que aquilo você vai fazer de importante para ela se sentir importante. É verdade. E a gente até falou no outro bloco, né? Estava aqui com o Gregor, a gente falou que a criança aprende também por imitação. Está correto esse pensamento, né? E se ela tiver um bom modelo, ela vai poder se espelhar em alguém que está sadio também mentalmente, né?
E você mostrando que ela é importante. Então, você está em casa com teu filho, assim, fica o dia inteiro numa escola. Aí pensa, quando está nas férias, você fala, nossa, como você é importante para mim. Você está dentro da minha casa. O que você pode fazer para a mamãe para ela se sentir feliz hoje? Acho que tem uma troca aí também nas férias, né? Tem muita gente que fala, ai meu Deus, chegou as férias, o que eu faço? Como se fosse alguma coisa assim, pesarosa. Não, é bacana. Sim. Que legal que chegaram as férias. É bacana, é interessante, é engraçado ao mesmo tempo. E eu vou dizer uma experiência pessoal. Meu afilhado, nas férias, ele foi aprender com a avó dele a fazer massa, fazer pão, porque ela é italiana. E ao mesmo tempo que ele foi visitar a avó, que ama muito esse neto, mas está distante fisicamente, mora longe, ele aprendeu uma atividade ali que fez ele se sentir importante. Acho fantástico isso, né? Então, eu imagino assim, uma criança daqui uns anos falar assim, te perguntar, o que você fez nas férias? Eu aprendi tal, tal e tal. Para a vida toda. Mas não foi uma coisa imposta. Não, é verdade. Foi uma coisa gostosa, foi uma coisa lúdica. Isso é o importante. É verdade. E a gente agora vai acompanhar um VT porque o Na Rua Sem Wi-Fi, isso mesmo, Na Rua Sem Wi-Fi é um projeto muito bacana que existe aqui em São Paulo, capital. Mas é algo que você também pode fazer em casa, em qualquer lugar do país. Conheça só. Fala pessoal da Rede Vida, tudo bem? Eu sou o Anderson Sem Wi-Fi, falo aqui da Zona Sul de São Paulo. Eu sou o criador do projeto que vem viralizando em São Paulo e em todo o Brasil, chamado Na Rua Sem Wi-Fi. Nossa ideia é resgatar as antigas brincadeiras de uma época que não existia internet. Eu iniciei esse projeto com amigos de infância que viveram comigo numa antiga rua de lazer aqui de São Paulo. A ideia é realmente resgate, só que fazer algo diferente para que todas as idades possam participar. Por isso, tornamos uma empresa realmente diferenciada, que fazemos eventos há 4 anos em praças, parques, ruas, inclusive eventos corporativos, que já atenderam aí milhares de pessoas. E a ideia é realmente fazer uma união de gerações. Portanto, a ideia é realmente não ficar disputando e nem gladiando com a internet, até porque a internet hoje a gente entende que é uma coisa da geração. Por isso que é importante os pais e avós incentivarem essas brincadeiras, trazerem tudo que é de conhecimento deles para que a nova geração possa ser inserida e também participar. Essa é a maior intenção do Na Rua Sem Wi-Fi. Então, pessoal da Rede Vida, que tal todos contagiarmos o Brasil inteiro com as antigas brincadeiras? Sigam em todas as redes sociais o Na Rua Sem Wi-Fi, acompanhem os eventos e façam incentivo aí também na sua própria casa para que a gente retome essas brincadeiras e possa fazer uma nova geração também feliz, assim como foi a nossa geração dos anos 80 e 90. Porque o Na Rua Sem Wi-Fi é assim, onde todas as gerações se encontram. E coisa boa, hein? Que saudade, que nostalgia. Aliás, a gente vê as crianças brincando ali no VT que foi exibido ao céu aberto, né? Isso era tão saudável. Naquele tempo que ele se referiu aos anos 80 e 90, eu sou da década de 90, o perigo já existia, mas nem por isso a gente deixava de brincar. Eu acho que as pessoas às vezes têm muito medo, né? Medo de que aconteça, vai dar um passinho fora de casa, já acha que vai derrubar tudo, vai acabar o planeta. Isso é perigoso também, não é, Adriana? Você deixar todo mundo em alerta, né? 24 horas por dia, você não consegue nem estar sossegado em qualquer lugar, né? Nem no parque. Não. Mas é muito bacana mostrar um projeto desse, né? Como as crianças estão presas na internet e como é fundamental saber brincar, saber manejar um brinquedo, sentir terra no pé, sujar o corpo. Isso é bom para a criança, ela precisa ter essa liberdade de ser, né? Agora, as crianças estão mais presas dentro de um ambiente virtual e não conseguem nem brincar, não tem imaginação. A brincadeira está pronta. Então, é legal a gente incentivar e os pais também que sabem alguma brincadeira, quando eram assim, mais novos, ensinar as crianças dentro de casa. E você falou algo tão profundo, a brincadeira está pronta. E isso desestimula, quando está tudo pronto, a imaginação. A criança, quando tem que inventar uma brincadeira ou mudar, adaptar para a realidade dela, ela vai ter senso de criatividade. Agora está tudo enlatado ali, prontinho. E uma coisa importante que a gente também pode falar é o seguinte, às vezes você pensa em fazer alguma coisa com as crianças nas férias, sempre viajar, alguma coisa assim,
que gaste muito, não. Você pode brincar em casa com seus filhos. Fazer uma cabaninha de lençol na sala, inventar, fazer uma tarde com pipoca, assistir algum filme. Mas você está interagindo com a criança, para ela se sentir amada, se sentir querida. São momentos que eu acredito que ficarão na memória dessa criança, valores que ela poderá transmitir para os filhos dela, quando for adulta. Isso é algo primordial, né, gente? Inclusive, a produção preparou um VT ensinando a fazer alguns brinquedos com materiais que você tem na sua casa. Anote as dicas e confira comigo. Milhares de... Aprenda 3 brinquedos caseiros fáceis de fazer e muito divertidos, usando apenas coisas que você tem em casa. O primeiro é um clássico da infância dos mais velhos, o telefone de copo. Para isso, você vai precisar de 2 copinhos de plástico, um barbante e uma tesoura. Com a ajuda da tesoura, fure a parte de baixo dos 2 copos. Depois, basta passar o barbante de fora para dentro e dar um nó. E tá pronto! Já pode começar a brincadeira. O próximo brinquedo é um peão colorido. Para ele, você vai precisar de um CD, uma bolinha, aquela de desodorante Roll-On, uma tampinha, cola branca, pode ser cola de contato ou instantânea também, e canetas coloridas. Faça o desenho que você quiser no CD. Quanto mais colorido, melhor. Depois, passe a cola na parte central do CD e também na bolinha. Em seguida, aplique a cola na parte de cima do CD e colhe a tampinha. Espere secar e tá pronto. Agora é só girar. O último brinquedo é para soltar a criatividade com a criançada. Crie personagens falantes. Para isso, você só vai precisar de um desenho, tesoura, cola e um pregador. Aqui, nós iremos pegar desenhos coloridos já feitos na internet, mas você pode desenhar e colorir você mesmo, junto com a criançada, é claro. Recorte o desenho na parte central, na direção da boca. Depois, aplique a cola na parte do pregador para simular o movimento da boca. E estão prontos! E aí, gostou das ideias? As crianças precisam de pouco para se divertirem muito. Nostalgia pura. Você brincava disso, Wilson? Você era pequeno? Alguns desses aí, sim. Faz um tempo já, né? Não, parece. Faz bastante. Teu filho brinca disso agora? Porque o Wilson é pai, tem filho pequeno. Você brinca com essas coisas sem ser internet? Pra tirar das telas, essas coisas aí tá difícil, mas aí tem que... São livros, desenhos pra pintar com guache. Aí tem que levar pra rua pra andar de bicicleta, patinete, porque senão é celular e tela, é difícil fazer. Ainda bem que o Benjamin tem um bom pai. Ainda bem que é um bom pai. Olha só, Adriana, você tá vendo aqui que é uma coisa que todo mundo acho que sente saudade, de montar o próprio brinquedo. Você com 3 filhos, você fazia isso também com os seus? Nossa, eu adoro desenhar. Os meus filhos, eu tenho o meu filho do meio também, adora desenhar. Então, o tempo que a gente passava junto, pequenininho, eles gostam de pintar. Na hora de fazer comida, eu levava os 3 comigo. Então, eles sempre interagiam, né, nas férias comigo. E na parte, eu moro numa casa que ela tem um quintal bem grande, né? E eu gostava de fazer amarelinha para eles ficarem brincando. Que delícia. Ou então desenhar assim o gol para eles ficarem chutando bola. Era bem bacana. Ainda tem, foi uma pergunta que realmente eu não sei, te perguntando porque eu não sei. Ainda tem essa concepção de que o menino quer brincar de bola, quer brincar de carrinho ou não? Geralmente as crianças tendem mais a já ir pro celular. Tá muito mais fácil agora o celular, até porque é cômodo, né? Não vai bagunçar a casa. Tá pronto ali? Não vai deixar chutar a bola dentro de casa, que vai quebrar isso e aquilo. Então tá cômodo deixar a criança quietinha lá e assim ela fica o dia inteiro. É cômodo, mas não é adequado. Não é adequado. Eu não aconselho o celular para criança. Eu acho que a gente tem que estipular uma idade para começar a dar um brinquedo virtual, deixar ela aprender, ter a criatividade, saber manusear os brinquedos, ter uma fantasia da brincadeira, né? Agora, Adriana, mamãe foi trabalhar, papai também não está em casa, está correndo atrás da vida, está lutando para levar o alimento de cada dia. E aí, entre os pais, entre os avós,
paternos ou maternos, entram os tios, pessoas que ajudam na criação dessas crianças. Como você vê essa relação com outras pessoas da família, não necessariamente os pais? Saudável, né? É legal a gente deixar as crianças com alguém responsável, um ente com um vínculo afetivo, saber o respeito também é fundamental. E a gente precisa ter uma rede de apoio no período das férias. Sim. Porque os pais precisam estar com a mente sã para poder trabalhar, saber que os filhos estão em boa companhia, né? É verdade. E muitas vezes quem cria é a própria avó, o próprio avô, e eles, a gente sabe das dificuldades, os limites, né? Eles não podem ficar correndo para todo lado, tem gente que tem limites e aí precisa ter um carinho todo especial. Olha, gente, nós estamos falando também hoje sobre as férias, a criançada que às vezes está em casa e uma pessoa que vai continuar conosco falando não só com muita propriedade profissional, mas como mãe também de 3 crianças. Nas férias, Adriana, as crianças devem estudar ou deve-se fazer uma pausa mesmo total, um jejum de estudo? Eu aconselho uma pausa. Uma pausa? É tempo de brincar? É tempo para relaxar. Uhum. A gente já tem tarefas demais o ano inteiro. Sim. Então, pressionar a criança para fazer alguma coisa relacionada à escola, eu não aconselho. Deixa ela relaxar a mente, o corpo, né? Não pressionar a criança, deixa que tenha um tempo certo para chegar a hora de voltar a estudar. É bom. É tudo com equilíbrio, né, gente? Bom senso é uma virtude. Eu gostaria de saber também, você que já teve 3 vezes a oportunidade de superar desafios, que não é fácil, eu sei que não é fácil. Alguma das vezes você já se perguntou, não, eu poderia ter feito melhor, diferente. O que você mudaria que você já fez no passado? Se você pudesse voltar, não, isso eu não gostei, faria diferente hoje. Olha, com os meus 3 filhos, eu falo com propriedade e eu gostaria de ter tido muito mais paciência. Paciência. Uma coisa que a mãe, eu como psicóloga e mãe, eu aprendi que as crianças crescem muito rápido. Eu poderia ter aproveitado muito mais as crianças quando eram pequenas se eu tivesse tido muito mais paciência. Curtir, tá junto? Curtir, porque quando a gente é mãe muito nova, a gente está tudo muito rápido, e às vezes não presta atenção adequadamente no que a criança precisa. Eu sou psicóloga, os meus filhos são grandes agora, e eu falo para minhas pacientes, curtam os filhos, curtam, porque passa muito rápido. Essa fase da escola, de brincadeira, tudo, às vezes a mãe fica assim perturbada, mas fica assim nervosa, mas isso tudo passa. E aquela época é a mais gostosa. É verdade. Se você perguntar para mim o que você gostaria de ter tido, era paciência, mais paciência. Eu fui uma mãe, assim, criativa, gostava muito de brincar com eles. Meus filhos são ótimos, eu não tenho o que falar, mas eu acho que paciência é o... Que bacana. Olha, a gente tá ouvindo assim de coração aqui que uma mãe que tem toda a bagagem também acadêmica faria se pudesse voltar no tempo, né? Porque às vezes você está muito preocupado em arrumar a casa, fazer isso, fazer aquilo, mas deixa a casa. Casa bagunçada com criança é casa que tem vida. É isso mesmo. Eu aconselho, eu sempre falo, deixa. Casa muito arrumadinha é casa triste. E a nossa produção preparou mais um VT, Adriana, com dicas de atividades com as crianças. Vamos ver. Para ajudar os pais, seguem 3 dicas que você pode escolher para fazer com seus filhos nas férias escolares. A dica número 1 é deixar a criança colocar a mão na massa dentro da cozinha e, claro, com acompanhamento de um adulto. Para iniciar o desenvolvimento culinário do seu filho, você pode começar com bolos, biscoitos, sanduíches, pizzas e salada de frutas. Aproveite também para ensinar a manusear com cuidado objetos pontiagudos e manusear o fogão. A dica número 2 é o acampamento dentro de casa. Que tal transformar a sua sala em um acampamento para a noite do pijama? Colchões e lençóis são uma ótima maneira de construir uma cabaninha bem legal dentro de casa para brincar com as crianças. Para iluminar a noite, apague as luzes e use apenas uma lanterna para iluminar. E para deixar o momento mais divertido ainda, que tal ler algum livro para as crianças? E a dica número 3 é o piquenique com os pequeninos.
O legal do piquenique é que pode ser feito em um parque ao ar livre ou até mesmo no quintal de casa. Além das comidas deliciosas, é o momento perfeito para se reunir com a família, já que todos estão ali juntinhos. Lembre-se que às vezes o importante não é tanto a quantidade de tempo que você passa com seu filho, mas sim a qualidade. São dicas preciosas. E eu peço até que a Adriana me corrija se eu estiver enganado, mas o que no VT foi falado, que o importante é mais a qualidade, não a quantidade de tempo que você passa com o seu filho. Eu acredito que um pai, uma mãe que estão ali presentes, não fingindo nada, mas curtindo os filhos, mostrando a emoção, como é bom estar na companhia dos filhos, ou um avô com os netos. Essa criança vai ter a tendência de já se sentir especial e amada por ver o pai ou a mãe, quem está demonstrando tamanho amor, simplesmente por estar ali, por estar convivendo. É uma coisa gostosa, sadia. Estou errado? Tá certo. É gostoso você ser querido, Muito você bom. ser visto, né? É memória. A gente, nessa vida, a gente não deixa coisas, a gente deixa o que a gente foi. Sim. Então, é gostoso quando, eu acho que a eternidade que a gente deixa para as crianças, de lembrar do avô, lembrar da avó, da mãe, é o que você foi, o que você fez. Imagina que memória gostosa de lembrar que um avô ensinou você a pinar pipa, fazer um carrinho, uma avó que ensinou a fazer um macarrão. Né? Eu acho que isso que se chama eternidade. Não são coisas. São os não adianta, momentos, né? Não adianta você comprar brinquedo para a criança e não sentar para brincar com ela. Acho que se você fizer uma caixinha de papelão, como se fosse uma garagem, com qualquer tampinha, ela vai lembrar isso o resto da vida. Não é o valor, é o carinho que você construiu aquilo com ela. Estar próximo, né? Fazer-se próximo. Muito, muito bonito isso, muito profundo. É claro que a gente está dando dicas, né? Mas muitas vezes, a quem está nos ouvindo agora, Adriana, pensa, eu poderia também ter feito de outra forma. Mas nunca é tarde para mudar, né? A pessoa que pensa, eu fiz tudo errado, não tem nada a ver com o que eles estão falando. Mas eu deveria mudar. Mas é possível, né? Tem as férias aí, aproveita. Aproveita, a criançada está aí. Mesmo se você tem um adolescente, que a gente está falando muito de criança, mas tem adolescente também em casa, ou pré-adolescente. Sim. Então, como que você vai interagir com esse pré-adolescente? Né? Se você não conseguiu fazer tudo isso quando ele era pequeno, faça agora. Sim. Leva a passear, senta, conversa, joga um jogo de tabuleiro, mas esquece internet, esquece celular. Né? Acho que o olho no olho, você pegar na mão do outro, saber que você está presente, isso é que importa. E as férias também é um momento de você conhecer teu filho, a tua filha. Né? É verdade, é um momento também. Nas férias, você não precisa também dizer tudo para a criança sim, às vezes tem hora que falar não. A gente tem que saber da educação como um todo, né? Agora, um dos programas legais de se fazer com crianças é pegar um cineminha. Na semana passada, estreou O Gato de Botas 2. A continuação vai mostrar o Gato de Botas descobrindo que tem um preço a se pagar pelo seu gosto, pelo perigo e pelo desrespeito à segurança. E também muito interessante o convívio dele, mais velho com a geração mais nova. Vamos acompanhar o trailer. Estamos reunidos aqui hoje para nos despedirmos do Gato de Botas. Gato de Botas, você chegou na sua última vida. Precisa se aposentar. Irmãos gatos e irmãs gatinhas, conheça o novo amiguinho. Well, era para eu ser um herói destemido, uma lenda. Esse banheiro é pra gente, o seu é aquele. Aqui será enterrada a minha dignidade. Você é o Gato de Botas? Vamos conversar. Não hablo su idioma. ¿Hablas espanhol? Eu também. ¿De onde eres? ¿Te gustan las fiestas? Também não falo espanhol. Que engraçado. Qual a sua história? Minha história. Você tá olhando o quê? Eu sou um gato e tenho 9 vidas. Vejam, vejam, vejam. Gato, acho que você colocou o forno muito quente. Cheguei na minha última vida. Oh, não. A
lenda fala de uma estrela do desejo. O único desejo espera para ser realizado. Por favor, Kitty, preciso da sua ajuda. O grande gato de botas está pedindo ajuda? Bom, veja só. Kitty, essa estrela pode trazer minhas vidas de volta. Tá bom, cara de gambá. Não precisa implorar, mas primeiro... Ei, devagar! Eu sei o que eu tô fazendo. Qual é a graça? Não é pra ter graça. Quieto! Tá todo mundo procurando a estrela do desejo. A estrela do desejo vai deixar tudo perfeito. Essa recompensa não vai ser fácil de conseguir. Gato de botas? Cachinhos. Ursos. Ok, vamos acabar com isso. Vamos pegar ele! Sem vidas extras, eu não sou nada. Quando só se tem uma vida, isso a torna especial. Pega ele, Tigrão! Ei, abusado! Isso vai ser divertido. Eu sou o gato de botas! A estrela do desejo está na floresta sombria. Nós entraremos juntos. Prontos? 1, 2, você primeiro. Peraí, o quê? Cachorro, ainda tá viva? Vamos lá descobrir! Tá aí uma super dica. É claro que isso é uma sugestão nossa, mas você pode também, se você não tiver condições de ir ao cinema, você pode improvisar também até um teatro. Eu lembro que eu já vi também algumas crianças, né, quando a gente visita as casas das famílias, fazendo teatrinho, brincando, baseado em histórias de quadrinhos. É interessante isso, né? É a criatividade, né? Criatividade. E muitas vezes, Adriana, eu penso assim, por que não usar também o que sempre deu certo? Hoje é difícil você escutar alguém falar, eu vou contar uma história. Você for uma criança pequenininha, vou contar uma história para dormir, vou contar uma história que tem uma lição para se aprender. Não uma história sem pé nem cabeça, mas que tem alguma coisa para se educar. Parece que perdeu-se um pouco disso, né? Eu acho que a gente sempre fala que a gente está tão ocupado com outras coisas que acha que sentar e contar uma história vai perder tempo. Perder tempo, olha isso, né? A questão do perder alguma coisa, material, né? Não, você está investindo no teu filho, na tua filha. E é gostoso esse vínculo que você... Imagina a fantasia da criança ouvindo você contar uma história. Né? Quanta coisa tem aí. Meu pai tem 80 anos agora e ele sempre colocava eu, minha irmã e meu irmão antes de dormir, contava sempre a mesma historinha. E a gente falava, e agora? E ele repetia, o que acontece? E de tanto ouvir, contei para os meus filhos também. Olha que... E é interessante, né? É engraçado isso. E é a memória que você vai deixando no outro. É verdade. Eu acho tão sadio isso e vai estimulando também o convívio, a imaginação. Isso é muito interessante. Hoje, para aquele papai, para aquela mamãe que está acompanhando a gente, o que você poderia... Tem algumas dicas de histórias que você recomenda? Como psicólogo, deve recomendar muito para os pacientes, né? Ajuda, conta uma história. Dependendo da faixa etária, o que você recomenda? Então, sabe o que é legal para a criancinha? Você conta a primeira história para ela, depois ela gosta da repetição. Ela gosta da repetição. E é indicado você, quando contar a história, fala como que você poderia modificar essa história? Você já sabe a história. E aí usa a criatividade, como que a gente pode modificar? O que esse personagem poderia fazer agora? Então, cada vez a história vai ficando mais interessante. Aí ela vai se ver parte da história também. Olha... Então, não vai ser uma coisa enjoativa. Você conta uma vez, conta a segunda, conta a terceira, ela já vai saber aquela história decora. Depois você joga assim para ela. E agora, o que a gente pode modificar nessa história? Que bacana! Está estimulando também a criatividade da criança. Que legal, né, Adriana? É por isso que é muito importante. Viu, gente? E isso tudo passa pelo convívio, tá próximo ali na internet que vai proporcionar isso. Não vai, porque ali tá pronto, né? É verdade, tá tudo pronto e não estimula a criatividade da criança. E ser criativo no mundo de hoje é fundamental. Até para resolver os nossos problemas, né? Quanto mais criativo, mais rápido você soluciona o problema.
Tantas vezes, Adriana, eu vejo também crianças que têm alguma dificuldade com o horário. Parece que por causa da internet, do celular, até a luz do celular, parece que vai dispersando o sono. E se a criança se habitua a perder o horário de dormir, aí depois vai ter que recuperar isso no período de aula. Por isso que eu te pergunto, tem-se que manter uma disciplina, não fugir tanto às regras ou não? Férias pode ficar tranquilo? O que eu recomendo, assim, começou as férias estão aí, ela vai brincar, deixa dormir bastante, deixa aproveitar. Quando chegar uns 2, 3 dias antes do início das aulas, aí sim você coloca mais cedo para dormir, para habituar, mas não ficar as férias inteiras colocando ordem, porque você precisa dar um relaxamento. Isso vale também para adulto, porque às vezes você fica tão regrado que você não aproveita nada. É verdade, tão regrado que não aproveita, fica preso aquilo, né? Moldado. Você já tem uma preocupação, deixa as férias, deixa acordar tarde, deixa brincar. Férias foram feitas para a gente relaxar. Muito bem. Nós estamos num bate-papo muito gostoso, mas infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Mas eu quero te agradecer muito, Adriana. O seu contato no Instagram, Adriana Cassetari, @Adriana Cassetari. Tem também o site, né, gente? adrianacassetari.com.br. E eu quero te convidar para que volte aqui outras vezes também. Eu agradeço. Muito Obrigada. obrigado, Adriana. E eu quero também agradecer a você que nos acompanhou. 6 da tarde tem o Santo Terço, a gente não pode deixar de rezar. E hoje a gente vai encerrar o programa Bendita Hora com o clipe O Sol, de Vitor Clay. Obrigado a todos vocês que ficaram conosco e amanhã o Padre Marcos estará de volta. E o Padre Marcos vai trazer 2 assuntos bem interessantes. Um é sobre saúde, apendicite. Você já teve? Conhece alguém que teve? E a gente vai acompanhar isso com muito carinho. Você também mora em prédio? O assunto também será sobre direito condominial. Um advogado virá ao programa que vai esclarecer muitas das dúvidas. Eu encontro você então às 6 da tarde no Santo Terço e aqui no Bendita Hora, se Deus quiser, na quarta-feira. Boa tarde, amigos. Salve Maria. O seu brilho é o meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai. Se não esquece e me ilumina, preciso de você aqui. O sol vê se enriquece a minha melanina, só você me faz sorrir. E quando você vem